Olá, eu começo aqui agradecendo à OAB, na pessoa do seu presidente, do professor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, a Escola Superior de Advocacia da OAB, na pessoa da sua advogada e professora, Silvana Lourenço Lobo, diretora-geral da Escola Superior de Advocacia, e a AMAT, ao advogado Marco Antônio Oliveira Freitas, que é presidente da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, meu colega de gestão. Este grande projeto de videoaulas, iniciativa das casas mencionadas acima, que é um marco para a advocacia e toda a comunidade jurídica, balizará as discussões iniciais sobre o tema no nosso Estado. São mais de 30 professores, advogados, advogadas, magistrados e outros servidores da Justiça que se revezam, explanando sobre temas que lhes são mais afetos, apresentando uma primeira reflexão sobre os impactos da Lei 13467, que foi vulgarmente denominada Reforma Trabalhista, lei essa que entrará em vigor agora no dia 11 de novembro próximo. Obrigados aos organizadores pelo convite e nos colocamos à disposição para contribuir sempre que necessário com as entidades já mencionadas. Afirmo a todos vocês me representam. Bom, o tema que proposto para que eu fale hoje aqui e converse com vocês é sobre a reforma trabalhista, mas no que diz respeito à contribuição facultativa e o custeio do sistema sindical no Brasil. Eu ampliarei um pouco esse tema, porque assim farei por causa do conhecimento prático, que é o que mais tenho nesse meio de atuação. Falarei também sobre a contribuição confederativa e a sobrevivência do sindicalismo brasileiro. O movimento sindical brasileiro sofrerá com o fim da contribuição assistencial obrigatória? Esta conclusão é que nós vamos chegar no final desta videoaula. Nós sabemos que as entidades sindicais brasileiras elas sobrevivem basicamente através das doações, através das contribuições feitas aos sindicatos pelos seus associados e também pelos integrantes da categoria. Também sobrevivem hoje através de participação de departamentos jurídicos, do qual há retorno, às vezes, de advogados contratados, para que possam exercer também, inclusive, quitar as despesas desses advogados. Mas as principais fontes de custeio das entidades sindicais hoje são 4. Quais são elas? A primeira é a contribuição sindical, essa que a 13467 está alterando no seu artigo 578, que é o principal objeto da nossa explanação hoje. Também tem a contribuição confederativa, que já é também o objeto que consta da nossa Constituição Federal. Essa é aquela que é feita que ela é aprovada pela Assembleia do sindicato e ela pode ser cobrada apenas também dos seus associados. A outra forma é a contribuição assistencial, conforme prevê o artigo 513 da CLT, na sua alínea E. Também pode estabelecer meios de acordo à convenção coletiva e o intuito dela é de sanear gastos das entidades sindicais, da categoria que a representa. E o último modelo de contribuição também muito utilizado no movimento é a mensalidade sindical ou a mensalidade associativa. Essa mensalidade é prevista pela Constituição Federal também no seu artigo 5º, no inciso 20 da Constituição Federal. Como que se dá isso hoje no meio do Poder Judiciário? A posição do Tribunal Superior do Trabalho, ela vem sendo reconhecida através da súmula do precedente normativo número 119, que diz, em suma, que somente pode haver a contribuição, no caso, a contribuição sindical, em convenções e acordos coletivos, para os associados da categoria. Só pode se fazer através dos associados da categoria, ou seja, apenas os associados podem contribuir com essa contribuição. A posição do Tribunal Superior do Trabalho sobre esse tema não é mais controvertida. Existe um precedente, o de número 119, que estipula que a contribuição confederativa ou assistencial, ela somente é devida pelos associados da categoria. Isso cabe uma pequena ressalva. Em qual sentido? No sentido de que as Assembleias Gerais, ao fixarem essa contribuição, e caso haja que seja bastante convocado com bastante antecedência, que seja garantido o direito de oposição, através de acordos com o Ministério Público do Trabalho, que se firme termos de ajuste de conduta, tem sido aceito, sim, a possibilidade de cobrar, inclusive, dos não associados, desde que haja e que seja garantido o direito de oposição.
O STF também tem posição nesse sentido, e recentemente, agora no dia 24 de fevereiro desse ano, ele reafirmou a sua posição, no sentido de que a taxa, essa contribuição confederativa, essa taxa de contribuição confederativa ou assistencial, ela somente é devida pelos associados da entidade sindical. Isso se deu recentemente e ela consubstancia na súmula 666, que diz que a contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, inciso 4 da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Essa decisão que foi do dia 24 de fevereiro, no plenário virtual do STF, e foi no ARE 10.18.459. E foi um voto condutor do ministro Gilmar Mendes. Então, se tem-se que a contribuição confederativa assistencial ou as contribuições instituídas pelos sindicatos não poderão ser descontadas dos empregados não sindicalizados. Aí, a partir de novembro de 2017, como ficará isso? A própria contribuição sindical, que também, e que era a única cobrança, a única taxa, a única possibilidade que o sindicato tinha de contribuição, que era de contribuição de todos os integrantes da categoria, poderá existir ou deixará de existir? Bom, quais as precauções que nós temos de ter, então, com essa lei, com a 13.467, agora em diante? Eu tenho defendido que, com os meus sindicatos, com os sindicatos que atuamos, que devem realizar assembleias, e nessas assembleias deverá ser garantido ou deverá ser aprovado a possibilidade do desconto, inclusive da contribuição assistencial, para todos os integrantes da categoria. E como é feito com as outras taxas também, com as outras contribuições, deverá haver, nesse caso, a manifestação em contrário individual daqueles trabalhadores que não se sentirem confortáveis a efetuar o seu custeio. Essa tem sido uma das preocupações que a gente tem tido sempre. Outra atividade que nós temos adotado nos nossos sindicatos é que as fichas de filiações individuais, no momento da filiação desses trabalhadores, que já conste um determinado item em que ele concorda com o desconto da contribuição assistencial. Essas alterações que foram introduzidas pela 13.467, nos artigos que variam ali no Código, no capítulo 3, que vai do 578 até o 610 da antiga CLT, agora na nova redação, com a deformidade trabalhista, a reforma trabalhista, que nós entendemos trouxe prejuízos às entidades sindicais, foi alterado, sim, o artigo 578, o 579, o 582, 583, 587 e o 602. Ou seja, dos 32 artigos que, nesse capítulo da CLT, que diz respeito à contribuição, apenas 6 sofreram alterações. E essas alterações elas dizem respeito praticamente agora da nova redação, da impossibilidade da contribuição seja feita sem a aquiescência do trabalhador, ou seja, da possibilidade do trabalhador se insurgir contra a contribuição. E como ficou essa nova redação? Artigo 578 da Lei 13.467. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. Prévia e expressamente autorizadas. Esse é o sentido que eu entendo da possibilidade de se fazer isso, ou na ficha de filiação, um recadastramento de todos os trabalhadores vinculados ao sindicato, ou então até mesmo através de assembleia. Isso pode ser feito na assembleia, especificamente comprada para esse fim. Não é mais aquela assembleia de forma, agora não, agora deve ser uma assembleia, de fato, onde se respeite o estatuto da entidade, onde se respeite o princípio da publicidade, onde se respeite o princípio dos prazos ali previstos e que seja, de fato, dado consciência a toda a categoria, a possibilidade de que toda essa categoria se insurja ou não, ou aprove ou não a vontade da entidade sindical e que a decisão que ali seja tomada seja, de fato, a vontade dos trabalhadores. Os demais artigos alterados não trazem grande implicância ou grande relevância. Da mesma forma, as entidades empregadoras ou os trabalhadores autônomos ou os trabalhadores os trabalhadores avulsos
Da mesma forma que os trabalhadores que são regidos por esse contrato normal da CLT, a contribuição deverá ser feita mediante essa concordância. Acho importante passar alguns números para que os senhores e as senhoras compreendam que, no Brasil, no ano de 2017, houve um levantamento que existem 17.183 entidades sindicais. São muitos sindicatos, das quais 73% são no meio urbano. A maior predominância dessas entidades na região sudeste, com 33,8%, no nordeste com 24%, centro-oeste com 10%, norte 7%. E houve uma arrecadação no ano de 2016 de 3,5 bilhões de reais. A contribuição dos trabalhadores nesse montante significou 71%. O restante foi contribuição dos empregadores. Esses dados são de maio de 2017. É interessante também ressaltar que a Central Única dos Trabalhadores hoje é a maior central brasileira. Ela congrega 2.421 entidades sindicais. A Força Sindical é a segunda, com 1.752 entidades, e a UGT, que é a União Geral dos Trabalhadores, congrega 1.374, também dados agora frescos de maio de 2017. Essa pesquisa ainda realizada em 2016, ela traz algumas, usou inclusive o PNAD de 2015, ela traz alguns outros dados que são interessantes. Lá se fala que no Brasil tem cerca hoje de 94 milhões de trabalhadores. Destes, apenas 19,5% são associados. Esse número é baixo? Não, ele já foi menor. Ele, nos últimos 10 anos, ele aumentou quase 11%. Por 1.900.000 novas associações, novas sindicalizações. Há exemplo do que há na Europa, onde o nível de sindicalização, como na França, é em torno de 7%, na Itália, em torno de 6%. O nosso nível de sindicalização ainda é muito elevado. E o nível de sindicalização, evidentemente, ele é bastante elevado no nosso entendimento, porque há necessidade de participação dos sindicatos, e o sindicalismo brasileiro, forte que é, representativo que é, tem demonstrado que traz resultados aos seus associados, às pessoas que dele precisam. Importante também ressaltar que só 19,5% são associados, há um grande espaço para crescimento dos sindicatos nesse meio. Então, já pensando um pouco em algumas alternativas também para a sobrevivência do movimento sindical, eu creio que o sindicato, de fato, voltar àquela fase de se encurtir novamente na sua categoria, voltar às suas bases, às suas origens, e, de fato, fizer esse processo de associação e de sindicalização desses trabalhadores, evidentemente que ele vai suprir grande parte desse prejuízo advindo do corte da contribuição assistencial, que era obrigatória até então. Algumas outras observações importantes feitas do levantamento do PNAD, utilizando dados do IBGE de 2015, demonstram que cerca de 79% daqueles trabalhadores que não são associados, eles não conhecem o seu sindicato, ou não conhecem o seu sindicato, ou então não se sentem representados pelos seus sindicatos. Apenas cerca de 10% dos trabalhadores dizem que esses sindicatos, que jamais se filiariam a esses sindicatos. Então, de fato, há uma grande possibilidade de crescimento dos sindicatos nesse meio. O outro aspecto importante dos levantamentos feitos agora pelas centrais sindicais, e que nós vamos falar na nossa conclusão, é que para uma entidade sindical de grande porte, sindicatos que têm aí acima de 10 mil associados, 15 mil, 20 mil, e nós temos inúmeras entidades sindicais que têm essa quantidade de associados. Nós podemos citar as entidades sindicais em São Paulo, que têm 150 mil associados, 180 mil associados, e demonstram, evidentemente, a força daquela categoria. Dessas entidades sindicais maiores, acima de 10 mil empregados, discute-se que o imposto, a contribuição assistencial que era imposta até então, ou que vai ser imposta até a vigência da nova lei, ela significa 40% da receita desta entidade. 30%, 40% da receita dessa entidade. Mas numa entidade pequena ou numa entidade média, varia de 75%, 80% ou até 90% da sua receita.
Isso mostra que, dessas 16 mil entidades, sendo cerca de 11 mil de trabalhadores, essas pequenas entidades sindicais, que não têm aí mais do que 300 ou 500 associados, caso não adotem uma postura diferente, caso não adotem, não se reinventem, evidentemente que essas entidades terão prejuízo, ou seja, inclusive a sua existência está comprometida. Temos que reconhecer que houveram alguns exageros. Houveram alguns exageros, por exemplo, eu cito aqui, que foi criado há pouco tempo atrás o Sindicato das Indústrias de Camisas para Homens e Roupas Brancas de Confecção e Chapéus de Senhora do município do Rio de Janeiro. Foi criado ainda o Sindicato da Indústria de Guarda-Chuvas e Bengalas de São Paulo. Este último até durou pouco, já foi extinto porque não tinha nenhum associado. Segundo pesquisa recente, também feita pela Organização Internacional do Trabalho, na Argentina, hoje, nós temos cerca de 100 entidades sindicais. Na França, na Inglaterra, nós temos cerca de 160 entidades sindicais. E na Alemanha, nós temos 8 sindicatos. Bom, e o que pensar, então, a partir dessa leitura, dessa conjuntura, desse verdadeiro prejuízo, quais são as perspectivas para o futuro? Uma parcela defende que o fim da contribuição sindical obrigatória vai gerar o enfraquecimento do movimento sindical como um todo, porque, juntamente com outras regras alteradas pela reforma trabalhista, afastam o sindicato do trabalhador, como a terceirização ampla, a regulamentação do trabalho intermitente, do trabalho à distância, do banco de horas, da pejotização, da quitação anual, da não obrigatoriedade de homologação dos termos de rescisão de contrato de trabalho, das demissões nos sindicatos, a criação de comissões nos locais de trabalho, da forma como imposta no 611, da nova redação da CLT, que, na verdade, cria uma concorrência com o sindicato, dentre muitas outras. Outra ala já entende que não, que poderá ser a longo prazo, poderá ser até bom para o movimento sindical. O que a professora Daniela Muradas, há pouco tempo atrás, descreveu como fazer desse limão uma limonada. Ou então que a professora, também palestrante nesse evento, a professora Ellen Mara Ferraz-Sazan, disse que, se não uma limonada, quem sabe a gente faz, então, uma caipirinha, até que tem questões aqui que nós poderemos discutir e provar do seu próprio veneno, o legislador. Por exemplo, se os sindicatos souberem utilizar esse momento para fundir entidades que estão com o mesmo objetivo, que são da mesma região, e essas fusões que poderão acontecer, isso poderá, de fato, ser bom. Vejamos que, das entidades sindicais, que eu citei o número de cerca de 11 mil no Brasil, cerca de 3 mil não firmaram acordo nos últimos anos, no ano passado, de 2016. Foram quase 3 mil entidades que sequer assinaram um acordo ou uma convenção coletiva. Então, qual a atividade que elas têm praticado na defesa efetiva dos trabalhadores? Há pouco tempo atrás, eu li uma matéria do DIEESE, onde o Guns, que é um dos seus coordenadores, ele diz o seguinte, que a lei não deve proteger as entidades fracas, as entidades que não têm uma atividade, as entidades que, de fato, não praticam seu mistério. Qual que seria o mistério? Defender os trabalhadores. Nesse sentido, a gente acredita que outras atividades, outras atitudes podem ser tomadas para também fortalecer o movimento sindical. E, falando para vocês, daquela ala que defende que vai ser ruim para o movimento sindical essas questões, outra ala que defende que vai ser bom, eu acho que um pouco as duas têm razão. E as duas têm razão, claro, dentro da sua visão. Vai ser ruim para algumas entidades, mas pode ser bom para outras. A unicidade sindical, eu creio que a reforma sindical, ela deveria ter vindo até um pouco antes da reforma trabalhista, para já deixar a base feita, para já deixar que, como se fosse azeitado, para que a reforma pudesse vir, sim, num outro patamar, num outro nível. E a unicidade sindical hoje poderia ser um entrave a essa forma de sindicalismo que a redação da nova legislação traz. O grande número de sindicatos se deve um pouco também, então, a essa legislação da unicidade sindical. Como é que é isso hoje? Hoje eu posso ter, no máximo, um sindicato numa base mínima de um município. Eu só posso ter, em Belo Horizonte, um sindicato de bancário, um sindicato de metalúrgico, um sindicato de têxteis ou um sindicato de comerciários. Para formar uma federação, eu precisaria de 5 sindicatos.
Então, muitas vezes, o que se faz é desmembrar sindicatos ou desmembrar categorias diferentes hoje, que é o costume, e isso muitas vezes tem tido o objetivo até mesmo de garantir estabilidade a dirigentes sindicais, que é uma pena. Mas as confederações também podem ser criadas hoje com os três, e essa legislação está vigente há algum tempo, juntando-se três federações. Com três federações juntas eu posso criar uma confederação. Por exemplo, em Minas Gerais, hoje nós temos atuando 2 federações de metalúrgicos, 2 federações de bancários, efetivamente registradas e reconhecidas no Ministério do Trabalho. A Convenção 58 da OIT, que já foi ratificada pelo Brasil na época ainda do governo do Mineiro, essa do Itamar Franco, houve a ratificação dessa Convenção 58, que ela trazia regras e normas para se proibir a demissão ou se coibir a demissão arbitrária, que era aquele reconhecimento da demissão arbitrária prevista na Constituição Federal e que nunca havia sido regulamentada até então. Contudo, o Fernando Henrique, ao assumir, ele cancela essa ratificação, espontânea própria. E essa convenção, em que ela ajudaria? Se eu falei que muitas entidades sindicais elas foram criadas, às vezes até para gerar estabilidade ou para garantir uma atividade de determinadas regiões, com essa capacidade de reconhecimento de que os trabalhadores não poderiam mais ser demitidos arbitrariamente, evidentemente que o sindicato teria uma função menor nesse sentido de garantir essa estabilidade. Poderia, portanto, diminuir o número de entidades sindicais. As fusões de entidades sindicais, que eu já disse também, talvez seja o que mais vai acontecer em se mantendo a legislação. Porque nós temos inúmeros sindicatos por regiões que, às vezes, têm bases pequenas, e essas bases pequenas não lhes dão a representatividade necessária. Será que nós precisamos de ter 60, 70, 80 sindicatos de comerciários no Estado? Será que nós precisamos ter 50 sindicatos de têxteis, por exemplo, ou metalúrgicos, um grande número de sindicatos metalúrgicos? Talvez a união dessas entidades sindicais os torne mais fortes e mais representativos. E uma outra proposta que tem circulado cada dia mais forte no momento, e talvez nem sabemos no dia que for ao ar essa videoaula, talvez já esteja vigindo essa proposta, que é uma proposta surgida no dia 28 de junho, mais ou menos, ainda às vésperas de aprovação pelo Senado Federal da proposta da reforma trabalhista, que foi uma proposta do Temer e do Poder Executivo, no sentido de que aprova-se a reforma trabalhista como ela veio da Câmara, para que não houvesse, se houvesse alguma alteração, o processo retornaria totalmente ao Congresso Nacional, lá à Câmara do Federal, para que fosse novamente analisada, e o governo federal e o Poder Executivo discutiria, através de uma medida provisória, determinados assuntos, os quais enumerou, que seriam, parece que, 7 assuntos. Destes, o que mais tem se discutido atualmente é uma proposta que tem sido discutida com algumas lideranças sindicais e alguns deputados da Câmara, que é a aprovação de uma medida provisória pela Câmara, que seria encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara para que fosse aprovada, onde seria criado um novo imposto ou uma nova taxa que geraria, pelo menos para algumas entidades sindicais, aquelas que assinam acordos ou convenções coletivas dentro da proposta à qual eu tive acesso, que não sabemos se é definitiva, e essa proposta ela possibilitaria que as entidades sindicais realmente suportassem um pouco mais os seus custos, dando-lhes uma sobrevida. Ela preveria, todas as versões que eu li têm previsto que apenas as entidades sindicais que assinarem acordos coletivos, onde houver vantagens aos trabalhadores, poderiam efetivamente fazer a cobrança dessa nova taxa, dessa nova modalidade. Essa proposta já é defendida pela CUT desde 2012, ao que parece, mas até então não havia sido analisada pelo Congresso. A grande discussão que a gente faz é, será que esse governo tem força para isso ainda? Será que, nesse momento, há a possibilidade de aprovação de uma medida provisória na Câmara? Ao que parece, o presidente da Câmara, há pouco tempo, deu uma declaração informando o seguinte: nós não aceitamos nenhuma alteração
A proposta foi aprovada, que foi encaminhada daqui para a Câmara, que não houve nenhuma alteração no Senado e que não houve nenhuma alteração no Executivo. Foi sancionada sem nenhuma ressalva. Por que alterar agora, então, essa legislação? Ela é tão nova, não necessita de alteração nesse momento. Mesmo todas as entidades sindicais, mesmo aquelas entidades sindicais que são favoráveis ao fim da contribuição compulsória, da contribuição obrigatória, mesmo essas entidades dizendo que o processo é válido, mas desde que fosse feito de forma gradual, para que se criassem maneiras alternativas de sustentação das entidades, mesmo assim, não houve alteração. E, dessa forma, o presidente da Câmara tem certa razão ao dizer isso. Como? Por que alterar nesse momento? Vai ser uma guerra, vai ser uma queda de braço que nós vamos acompanhar nos próximos dias no Congresso sobre isso. Já falei também sobre a possibilidade das assembleias sindicais deliberarem sobre desconto da contribuição sindical. Essa é uma possibilidade? É. Pode-se fazer isso? Em tese, sim, porque o artigo 8º da Constituição Federal garante ao sindicato a representação judicial e extrajudicial, administrativa, inclusive, dos trabalhadores. Lembra-se que no Brasil figura o princípio erga omnes das convenções e acordos coletivos. No Brasil, o que vale um acordo coletivo, uma convenção coletiva, ela vale para todos os representados, para toda a categoria, e não apenas aos seus associados. Qualquer disposição em contrário, aí sim deveria ser expressa, e não o contrário. Eu não deveria concordar para haver o desconto. Eu posso, então, discordar do desconto. E é isso que tem sido ajustado nesses TACs, os quais eu já informei para os senhores e para as senhoras, para os doutores e para as doutoras, firmados, inclusive, com aquiescência e concordância, em alguns casos, pelo Ministério Público do Trabalho. Tenho falado também e discutido com algumas entidades sindicais que se diz muito assim, outro dia comentaram comigo, os dirigentes sindicais agora vão ter que voltar a trabalhar. Eu disse para eles que eu acredito até que os dirigentes sindicais estiveram meio parados por um tempo, sim. Tem certa razão, nem todos, mas uma parcela talvez sim. Mas eu lhes disse que, se o movimento sindical, na minha opinião, ele não acaba pelo simples fato de se acabar com a contribuição assistencial obrigatória ou compulsória. E eu tenho citado como exemplo outro tipo de organização, como o próprio MST e o MTST. Do que sobrevivem essas entidades? Qual a forma de administração dessas entidades? Elas dependem de verba governamental? Elas dependem de doações de empresas? Não. Elas sobrevivem muito mais pela força da ideologia que elas defendem. E o movimento sindical já foi assim um dia. Talvez uma parcela ainda seja, mas há um momento, e na crise, às vezes, a crise é momento de crescimento. Concluindo, o que eu tenho a dizer para os doutores, as doutoras, é que, e baseio num estudo do FMI recente, que aponta que o declínio dos sindicatos, e eu faço questão aqui de ler, para não cometer nenhum erro, que são dados oficiais do FMI, que o declínio dos sindicatos nos países desenvolvidos, medido pela queda do número de filiados, levou ao aumento da desigualdade de renda, ampliando a concentração no topo. E isso se dá até mesmo porque parte da arrecadação da referida contribuição assistencial, 10% do montante total, ficava com o governo, que utilizava para custear programas sociais, como o seguro-desemprego e o abono salarial. Então, há aqui uma renúncia fiscal. Mas a conclusão final: se nada for feito, e caso se confirme o prognóstico de enfraquecimento do movimento sindical, não apenas os sindicatos podem sair perdendo, mas todo o mercado de trabalho. Muito obrigado.